tempos, é incrível essas, a gente fala, essa rede, né, que chega ao redor. Eu acho que gente de coração atrai pessoas de coração, né? E agradecer a presença, né, de todas vocês e de cada uma de vocês, né? Então, é muito gostoso estar aqui com esse painel, um mosaico, né? Feminino, né? Pelo menos eu perguntei para a Gê, 100%, né, dessa presença aí feminina aqui. E que dá até talvez acho que até um outro toque também, né, de como que preponderantemente no planeta é esse feminino, né, ou mais visivelmente, vamos dizer assim, engajado no desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano, sempre que eu disser, é muito amplo mesmo, né? Sendo mãe, tia, avó, papel de cuidador, do que for, já é uma atividade de natureza mais, vamos dizer assim, na energia mesmo do feminino, né? Então, bem-vindas para terem aceitado o convite de estar aqui, né, nesse tema, que daqui a pouquinho eu vou dar um contexto para vocês. Bom, esses momentos assim, bom, me apresentar para quem não me conhece, né? Então, Zilda, 66 anos de idade, eu acho que talvez vou bater, assim, eu falo, agora tem acontecido com frequência nos eventos que eu participo, eu sou a mais sênior, olha só que privilégio, né? Já essa sabedoria que eu falo meio bruxa, meio sábia, né? Bom, modéstia nenhuma nessa hora, né? E um momento de vida muito lindo, né? Então, essa semana que passou, 42 anos de casamento com o Osvaldo, filhos queridos aí, a Yara e o André. A Yara está aqui na minha casa desde domingo, morando aqui com a neta Sofia, de 15 meses. A minha segunda neta, Nina, filha do André, meu filho, nasce em finais de junho, começo de julho. Então, assim, sabe, etapa da vida que eu estou degustando, sei lá qual, acho que a 10ª cereja no meu bolo que eu estou colocando. Uma trajetória profissional. Putz, desde os 18 anos trabalhando e sempre em atividades a serviço. Acho que toda função mas assim, fui secretária, professora, recursos humanos. E em 2002, eu tenho a minha consultoria Limiares, e eu gosto desse servir, né? O servir ao desenvolvimento humano, e isso foi se refinando, no sentido de que eu gosto de servir a indivíduos, né? Mesmo que seja um coaching de grupo, um team building, mas que essa pessoa, ela vai servir à organização que ela tiver conectada, um negócio próprio, ou mesmo a uma organização, uma corporação, uma fundação, né? Então, essa trajetória, né, de vida, fiz formação em turismo, depois pós em recursos humanos, porque eu já estava na área, e acho que o divisor de águas na minha vida foi a formação em biografia humana, pela metodologia da antroposofia, e que eu me formei em 2006, foram quase 4 anos de formação, e eu vou daqui a pouco falar um pouquinho também sobre isso, né? Então, acho que a formação no aconselhamento biográfico, na biografia humana, me deu uma base metodológica, né, para o aconselhamento biográfico, para o coaching biográfico, que é a minha principal atuação no mundo atualmente, né? Eu já vinha fazendo isso virtualmente desde 2012, quando mudei para João Pessoa, depois voltei para São Paulo, mas é incrível que agora chega esse momento onde tudo é virtual e eu já está com, vamos dizer assim, com esse trabalho engajado aí nesse formato do virtual. É isso, queridas. Essa em termos assim de apresentação, e que o que eu gostaria já de entrar um pouco nos protocolos iniciais, dessa que vai ser o que a gente chama em antroposofia uma conferência. Daqui a pouco eu explico também antroposofia para quem não conhece. A gente fala uma palestra, né? E eu até falei para a Grazi que eu sou aquela facilitadora, né? Que eu preciso de um PowerPoint. A Adriana ainda vai ter a paciência de me ensinar o Canvas, né, Adriana?
Então, eu vou ter tela para compartilhar com vocês de um tema, né, esse processo de aprendizado do adulto, que é de uma amplitude, eu gosto do gesto amplo e profundo, que vocês vão imaginar que para nosso talk hoje vai ser assim, um canapé, né? Assim, eu talvez tangenciar a pontinha do iceberg e além da gente estar gravando essa conversa, eu vou passar para vocês por e-mail, né? A Gessiane já está com essa tarefa de compartilhar o material que eu vou estar apresentando aqui com vocês e também a bibliografia, né? Que eu ainda estou consolidando e colocando referências bibliográficas, sites para pesquisar mais, porque como eu me coloco muitas vezes no lugar de vocês aí, enquanto, vamos dizer assim, participantes ou alunas, né? É gostoso a gente dizer, poxa, onde que eu posso ter mais fontes disso tudo? Agora, o aprendizado, o processo de aprendizado de cada pessoa é muito individual. Eu, Zilda, sou aquela que a pessoa pode dizer assim, não precisa anotar nada não, que eu vou entregar o material. Não adianta. O meu processo passa pela escrita. Eu sou aquela, a Cris está dizendo também, né? Passa pela escrita, né? Tem não sei se é da Cíntia, que está aberto o áudio, Cíntia, não sei se você pode. Cíntia, bom dia. Então, eu vou assim pedir para vocês terem lápis e papel lá, o papel e caneta perto, não para ficar anotando o que eu falo, a não sei quem precise desse processo, mas porque eu vou pedir para vocês fazerem algumas reflexões ao longo aqui da minha explanação, tá? Então, vai ser uma palestrinha, no tanto que der para a gente cobrir esse tema. Me preparei assim com um frio na barriga, que eu falo, meu Deus, quanta gente, né? E eu tenho uma grande questão que às vezes é sintético, né? De sintetizar tanta coisa boa que a gente quer passar, né? Eu vou fazer momentos de pausa, né? Para acolher as perguntas. Até a Graça se ofereceu também para essa, vamos dizer assim, acolher essas perguntas. Eu vou preferia, não sei se vocês tenham uma outra sugestão, de ir levando, né, a apresentação, faço a pausa, esclareço alguma dúvida e espero que a gente tenha, né, um momento de apoteose lá no final, para que com a imagem completa do conteúdo possam vir não só pergunta, mas insights e outras reflexões. Tudo bem? Até aqui? Então, eu vou já para a tela. Espero que eu, como é que diz o outro, né? Consiga. Como é que a gente revela assim, né? Vocês me digam aí se está aí, né? E eu sempre que eu estou participando no Zoom, eu sei que às vezes a tela sai cor. Tentei fazer uma construção, mas tudo que está aí eu também vou colocar. Embaixo de texto inspirador tem uma barrinha que eu tenho que parar. Vocês estão vendo essa barrinha verde? Não. Não estou ouvindo ninguém. Estou vendo o gesto. Não tem. A gente vê a tela, Zilda, tá bom, até a bibliografia está vendo. Tá. Então, olha, a agenda desse nosso talk é o que está aí, né? O processo de aprendizado do adulto. Então, tem todos esses protocolos iniciais que é preparando o caminho. Eu estou colocando essa tela porque dentro tudo que eu fizer aqui vamos dizer assim, é parte da metodologia. Quando eu estou com adultos, né? Eu preciso compartilhar o caminho que nós vamos fazer juntos. A criança, né, na pedagogia, né, quando a criança, você pode iniciar uma conversa, uma aula, ou pega na mão dela e leva ela para o shopping ou para a praia, ela se entrega, né? Para o adulto, o melhor é você realmente, vamos dizer assim, preparar o caminho, e o ideal até é quando você pode preparar esse caminho junto com o adulto, porque isso facilita
a entrega, né? Vocês estarem aí tranquilos de dizer para onde essa mulher está me levando, é por aqui, tudo bem, eu topo, tô sacando como é. E esse todo o caminho da andragogia, que é o tal da educação para o adulto. Então, até aqui nós estamos aí todos nesses protocolos, né, iniciais. Depois tem um texto inspirador para abrir o nosso encontro. Então, presta atenção quando a gente sempre usa, né? Muitas pessoas usam uma frase inspiradora, um poema inspirador, e esse tema inspirador é bem importante para a nossa metodologia. A introdução a um tema, o contexto dessa metodologia, e aí eu entro no núcleo desse encontro, que são os 7 processos vitais, a aplicabilidade, como é que tudo isso, né? Embora eu acho que eu vou estar falando durante, né, a nossa fala, mas a aplicabilidade eu vou trazer concretamente, né, acho que alguns exemplos, o fechamento e a bibliografia. A bibliografia eu enviarei para vocês depois. Então, é esse, vamos dizer assim, o caminho que nós vamos fazer juntas nesse encontro de hoje, tá? E iniciando com o texto inspirador, algumas pessoas aqui podem conhecer, eu acho que eu uso, é um slide quase fixo, né, nos meus workshops, em alguns trabalhos, né, de coaching em grupo, uma frase, eu diria que até um texto inspirador do Edgar Schein, que está vivinho, nasceu em 1928. Ele é um professor, já vamos dizer assim, retired, né, aposentado do MIT, do Sloan School of Management. E esse trecho que eu vou trazer para vocês está no livro Consultoria de Processos, que é impagável para quem trabalha com desenvolvimento humano, tá? Então, eu vou ler esse trecho, que não está completo aqui, porque eu vou pedir uma tarefa para vocês, tá? E eu vou ler 2 vezes. Nos assuntos humanos, é melhor não dizer aos outros o que fazer, mas ajudá-los a descobrir o que eles precisam e depois, cuidadosamente, impulsioná-los para isso. O aprendiz precisa se envolver com a sua própria aprendizagem. E, no fim das contas, só se pode ajudar as pessoas a se ajudarem. Eu vou ler de novo. Nos assuntos humanos, é melhor não dizer aos outros o que fazer, mas ajudá-los a descobrir o que eles precisam e depois, cuidadosamente, impulsioná-los para isso. O aprendiz precisa se envolver com a sua própria aprendizagem e, no fim das contas, só se pode ajudar as pessoas a se ajudarem. Eu gostaria que vocês conversassem com o papel 1 minutinho. Que palavra, nós não vamos compartilhar, vai ficar para você essa reflexão. Que palavra ou como esse poema entra para você hoje diante desse tema que nós vamos abordar? Alguma palavra mais chamou atenção? É a conotação geral do texto? Uma conversinha com papel, 1 minutinho máximo. Eu vou seguir, ok? E aqui eu vou dar uma introdução a esse tema, usando o texto do Konrad van Houten, né, que é o cara, né, que nos últimos anos, né, da vida dele, quer dizer, né, quase que a vida dele toda, é um cara que viveu de 1922 até 2013,
trabalhou muito, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. E eu quero ler para vocês, né, esse texto que está no livro dele, e aqui também uma apostila que eu usei, A Formação de Adultos como Despertar da Vontade. Então, eu peço atenção aí, que também vai ter um pedido de reflexão sobre esse texto, tá? Que depois vocês vão receber na íntegra. Continua sendo um grande enigma o fato do ser humano ter condições de aprender e como se dá exatamente esse processo. Existem diversas explicações científicas que não são, porém, totalmente convincentes. Aprender por imitação, adestrar-se, ainda é explicável. Isso acontece também no reino animal. Aprender de modo a nos transformarmos, a nos tornarmos outra pessoa, a nos desenvolvermos até chegarmos ao que antes não éramos, que é, portanto, mais do que fazer com que predisposições já existentes se desenvolvam, isso é muito mais difícil de compreender. Como é possível fazer com que algo entre no processo do vir a ser, algo que antes não existia, ou seja, como é possível incorporar ao mundo algo totalmente novo? O processo de aprendizado se transforma de acordo com a idade, de ano para ano. Só no 21º ano de vida é que ficam realmente disponíveis para o eu as forças vitais que não são mais necessárias ao desenvolvimento das funções corpóreas. O aprendizado do adulto, portanto, baseia-se nas relações do eu com os 7 processos vitais. As forças vitais disponíveis são impulsionadas pelo eu, apoiando o aprendizado do adulto. Então, aqui é uma introdução geral ao tema, como uma preparação para vocês, né, do que vai vir. E eu gostaria que vocês escrevessem aí, inclusive a pergunta: o que eu espero levar deste encontro? O que eu espero levar deste evento? Né? Conversem aí com o papel. Na sequência, eu quero trazer para vocês um pouquinho do contexto dessa metodologia, né? Que é baseada, né, no ponto de vista da antroposofia, ser humano, né? Eu gosto de falar, né, o homem, né? O ser humano e sofia, sabedoria. Então, a antroposofia é essa sabedoria sobre ser humano. Vamos dizer assim, como o Rudolf Steiner, né? Ele que foi, vamos dizer assim, o estruturador, né? Acho que não é tanto o fundador, porque ele disse que ele não era só ele em torno do impulso da antroposofia, que nasce, né, a antroposofia no final do século XIX para o XX. Então, o Rudolf Steiner, eu trouxe aqui alguns nomes para reverenciar em termos dessa metodologia, com certeza excluindo outras pessoas, foi esse cara que estruturou a antroposofia, esse olhar para o ser humano de maneira sistêmica, de maneira integral. E aí, é preciso colocar, porque eu não vou, assim, entrar tanto vamos dizer, hoje dando aula mesmo de antroposofia, mas, de uma maneira, para a antroposofia, nós, seres humanos, somos uma hierarquia espiritual, somos seres do cosmos, nós somos seres espirituais, e que a gente recebe essa roupinha aqui, esse corpo, e vem fazer uma trajetória, uma vida para a Terra. Tudo que a gente aprende aqui, vivendo nessa matéria, é transmitido para o universo, né? Para esse fluido, né? Para todas as outras, vamos dizer assim,
esses outros seres, né, que não têm a possibilidade de viver na carne. Então, a importância também dessa biografia diurna, né, que é essa biografia do nascimento até a morte aqui, aquilo que a gente aprende, o que a gente se desenvolve do nascimento até a morte, é algo que fica, vamos dizer assim, para esse universo, né? Então, o Rudolf Steiner, vamos dizer assim, o criador da antroposofia, o Bernard Liebig, né, que o Rudolf Steiner, vamos dizer assim, é austríaco, né? Na verdade, diz que hoje a terra que ele nasceu é da Croácia, depois viveu muitos anos na Suíça, onde é sede da antroposofia. O Bernard Liebig, ele é um holandês que criou o Instituto NPI com base exatamente nessa metodologia, então ele já aprimorou aquilo que o Rudolf Steiner trouxe, né? O Bernard Liebig é considerado, inclusive, o patrono do trabalho biográfico, trabalhou muito com a doutora Gudrun Burkhardt, que estruturou, né, junto com ele, todas as formações em biografia humana. E aí o Konrad, que é o chamado de Cohen van Houten, né, eu acredito, acho que um holandês que depois viveu muitos anos na Alemanha e trabalhou intensamente com os processos, os 7 processos vitais, né. Então, pelo planeta hoje, diversas instituições e consultorias atuam com o arquétipo dos 7 processos na educação de adultos, né? E onde que eu tomei contato, né, com esse conteúdo? Durante a minha formação em biografia humana, que foi de 2002 a 2006, no último ano, a doutora Gudrun organizou um programa trazendo essa metodologia do Konrad van Houten, né? E eu participei, né, não era um módulo da formação, mas era um programa extra. E logo depois, lá em Florianópolis, na Associação Sagres, a Enrica Dalzio, que é uma italiana que trabalha com essa metodologia, iniciou uma formação, o aprendizado do adulto. Então, eu acredito que até foram levadas 2 turmas, me parece que agora o programa está em suspenso, não é nem por conta da pandemia, mas existe uma formação dentro dessa metodologia, e eu tive a oportunidade de participar com a Enrica Dalzio, lá em Floripa, de um módulo, vamos dizer assim, também degustação que ela fez, para chamar aquelas pessoas que gostariam de embarcar na formação. Então, dali eu já vi que é um tema de uma profundidade incrível e de uma riqueza impressionante. E quando eu, né, assim, resolvi participar, né, pela segunda vez desse talk, eu já tive a oportunidade de, o ano passado, trazer as fases da vida e leis biográficas aqui. Nesse segundo, acho que o tema já estava voltando para mim, mas é um tema que eu uso muito, e depois mais adiante eu vou mostrar para vocês. Então, achei que era um momento de trazer isso para vocês também aqui. Eu vou fazer mais um slide e aí eu vou abrir um pouquinho para a gente ver quais as reflexões ou dúvidas que vocês têm, tá? Então, depois desse contexto, contextualizando a metodologia, trazer o benefício, né? A compreensão do processo de aprendizado do adulto tem 3 metas principais. Quais são essas metas, né? Cabe ao formador de adultos elaborar todos os programas de maneira que os 7 processos do aprendizado sejam contemplados. Então, se você tem esse papel, sendo coach, facilitador, consultor, é muito importante que você possa entender quais são esses processos para maior a efetividade daquilo que você está tentando passar. O educador de adultos, ele deve proceder didaticamente de forma a despertar e estimular os 7 processos. Então, não é só elaborar, mas de que maneira você pode enriquecer didaticamente com exercícios, com práticas, com perguntas inspiradoras, para que esses 7 processos sejam estimulados, não só durante, né, o evento, né, como depois, é o que perdura. E quem está na posição de aluno, né, ou participante, aluno aqui entre aspas, né?
E aqui é até interessante que a gente fala, por meio dessa compreensão, o aluno adulto ele pode transformar o pior dos cursos, né, ou a palestra, ou evento, que seja, em algo positivo para si. Então, ele está acima daquilo que está sendo levado. Ai, não estou gostando desses slides que a Zilda está apresentando. Nossa, não gosto do cabelinho dela. Ai, não, você tem que transcender. É o seu eu adulto que transcende aquilo e vai extraindo do que está sendo transmitido para que aquilo que for melhor fique em você. Então, essas são, vamos dizer assim, as 3 principais metas em relação a essa metodologia. Até aqui, gente, se vocês quiserem aí abrir microfones, falar, eu não sei se tem alguma coisa no chat, a Grazi e ela que me fale, mas até aqui eu estou ainda nesse operação esquenta, né? Tudo bem? Zildinha, eu tenho uma dúvida. Eu estou achando bem interessante você falar aprendizagem de adulto e não usar o termo andragogia. Tá. E aí, eu queria ouvir, né, teu ponto de vista da diferença entre essas coisas, porque o que eu entendi, né, nos últimos estudos que eu fiz aí, é que a aprendizagem de adulto ela pode ser pedagogia, andragogia ou eutagogia, né? E então, assim, na verdade, a gente aprendeu a falar andragogia talvez de uma forma errada, né? A gente assumiu que andragogia é o aprendizado de adulto, e não é. Porque a pedagogia é quando o professor, entre aspas, escolhe o conteúdo e o método. Andragogia, o professor escolhe o conteúdo e o aprendiz escolhe o método. E na eutagogia, o aprendiz escolhe os dois, né? O conteúdo e o método, que está cada vez mais vivo nesse mundo online, né? Que conteúdo eu quero acessar. E aí, falar de aprendizagem de adulto não é catalogar, né? Se eu estou fazendo andragogia, pedagogia, o que eu estou fazendo. É assim que eu entendi. É isso mesmo? Eu adoro quando, vou falar assim para você, quando o aluno pergunta, já respondeu, né, Grazi? Isso é o quê? Não, facilita. Qual o nome que dá para isso? O que você traz é exatamente isso. A gente precisa também tomar cuidado, assim, tantos conceitos e terminologias. Eu estou aqui com a apostila, né, do Conrad, mas para falar do Bernard Livegood, que foi um dos maiores disseminadores dessa metodologia. Ele criou na Holanda o NPI, que é Netherlands Pedagogic Institute, né? O Instituto Pedagógico da Holanda. Então, ali era um centro de educação de adultos falando de pedagogia. Então, dessa coisa do ensino mesmo, né? Da educação. Na antroposofia tem o âmbito da pedagogia social, da pedagogia artística, e não quer dizer que é só para criança, né? E esse material que eu tenho, que foi preparado pelo pessoal do Centro de Formação de Professores Waldorf, coloca a seguinte pergunta no início: como trabalhar pedagogicamente com adultos? Então, acho que o que você está colocando é exatamente pertinente, Grazi, né? Esse aprendizado do adulto que ainda assim, que cabe também na nossa era hoje, fundamentalmente. Então, eu até coloquei no texto, a partir dos 21 anos, todo aquele trabalho que o corpo teve de se formar, fica disponível essa energia para esse desenvolvimento que de fato é mais intenso. Então, o Conrad, ou quem trabalha, diz assim, o ser humano ele aprende, esse conteúdo que eu estou trazendo, ele aprende em 3 instâncias. A instância institucional, palestra, conferência, curso, ele aprende com o destino. Assim, eu fiz uma forma, assim, inclusive um módulo dessa teoria aplicada à biografia, e ele aprende se autoeducando. São as 3 esferas. Então, acho que o que você coloca, acho que não tem nem o que fazer réplica, porque acho que faz todo sentido o que você trouxe, tá? Mais algum ponto, alguma reflexão? Te respondi, Grazi? Tudo bem até aqui? Zilda, você pode repetir essas três esferas? Posso. O ser humano, ele aprende
através institucionalmente. Institucionalmente é esse estudo mais formal. Palestra, conferência, curso, a escola, né? Ele aprende com destino, que é quando você usa essa metodologia para um trabalho biográfico. Você aprende a olhar sua biografia e aprender com a sua biografia. E a autoeducação. A vida, eu vou aprender, assim, não é tão estruturado quando aprender com destino, mas a vida vai me trazendo crise, que eu aprendo com ela, então, um processo de autoeducação. Então, tem até deixa eu ver aqui uma colinha, né, que eu tenho, que é exatamente isso, essas 3 instâncias do aprendizado, que são muito amplas, né? Tudo bem, Renata? Obrigada. Então, vamos adiante. Tem um amigo facilitador, o Rafa, diz que a Sapucaí é longa e tem coisa pela frente aí. Oi. Acho que a Marlene quer falar, Zilda. Ah, tá. Opa. Tá me escutando, Zilda? Tô, peraí, deixa eu parar de... Tá. Zilda, aproximadamente qual o tamanho da população que foi monitorada para chegar nesses números? Quais números? Os 7 processos, que isso foi monitorado, né? Foi tabulado. Então, isso é uma regra geral para os adultos. Não... Na verdade, eu vou entrar agora nos 7 processos e você vai ver que eu vou estar falando de processos que o nosso corpo humano cuida, né? E eu diria que é um arquétipo, né? As pessoas que conceberam essa metodologia olharam, né? Então, eu diria que é um olhar de ocultista, de intuição, e de dizer, olha, não é que nesses processos que o nosso corpo processa tem a ver também com o processo de aprendizado, né? Então, acho que eu entro agora numa parte da minha exploração que te atende nessa questão, Marlene. Se mais adiante não atender, você me fala, tá bom? Tá ok, obrigada. Eu achei que o bonitinho aqui, ele voltasse para a tela. Pronto, os 7 processos vitais estão aí na tela. Então, nós temos a respiração. Eu vou detalhar cada um deles, agora que é o tchan-tchan-tchan, né? A respiração, o aquecimento, a nutrição, a secreção, manutenção, crescimento e reprodução. Esses são os 7 processos vitais. Aliás, a antroposofia tem aí uma área que é a medicina antroposófica. Quando você vê essa palestra dada por médicos, é algo assim muito, muito legal. São processos vitais de que, se não funcionam direito no nosso corpo físico, baubau. E de antemão, o que eu quero trazer para vocês? Os 3 primeiros processos, a respiração, o aquecimento e a nutrição, são 3 processos onde o mundo externo entra para o nosso mundo interno. E aí, vamos dizer assim, vamos dizer assim, aquilo que eu faço com isso ou o que o meu corpo faz com isso. E depois da secreção, os 5, o 6 e o 7, a manutenção, crescimento e reprodução, é aquilo que de dentro, né, eu coloco para fora. Então, aqui, quando eu procurei construir a explicação de cada processo, enquanto primeiro processo vital no aprendizado, depois no corpo humano e algumas características. Eu estava falando para a Grazi que vai continuar sendo aqui, né? Vai continuar, existe slides com muito conteúdo, fiquem comigo. Aquela história, Zilda, às vezes também quebra essa regra de que o facilitador começa a explanar, eu já estou no último ponto lá embaixo, mas tentem ficar comigo que nós vamos nesse passo a passo.
eu vou procurar explanar a respiração, aquecimento e nutrição. Volto para vocês para ver se tem perguntas e depois faço os 4 restantes e abro de novo para a gente fazer uma plenariazinha, tá bom? Então, a respiração. A respiração, ela tem a ver em termos de aprendizado. Então, aqui, a respiração enquanto processo orgânico, em termos de aprendizado, ela tem a ver com percepção. Então, aqui é fundamental o que é dito, né, logo no primeiro bullet, aqui, através dos 12 sentidos, nós inspiramos o mundo exterior para dentro de nós. Talvez o meu próximo talk possa até ser sobre os 12 sentidos. Eu vou abrir um slide só para mostrar para vocês, pela antroposofia, quais são esses 12 sentidos. Não só 5, mas são 12 sentidos. E vai ser só listá-los. Então, é interessante que em muitos eventos a gente vê as pessoas praticando isso no início, né? Vamos respirar, vamos fazer uma respiração, respire profundamente 3 vezes, né? Nessa ajuda, nesse estímulo de que as pessoas fiquem mais conectadas ao processo que virá a seguir, seja uma palestra, um conteúdo, não é verdade? Acho que vocês já devem ter participado de diversos eventos onde se usa essa prática da respiração no início desse evento. O que eu quero trazer aqui para vocês é que não só precisa ser feita essa respiração pulmonar, né? Então, de inspirar e expirar. Tudo aquilo que estimular os 12 sentidos é benéfico, vamos dizer assim, ou vai contribuir para o processo de aprendizado desse adulto. Por quê? Porque quando a gente nasce, a partir do momento que a gente sai do útero da mãe e dá aquela primeira respirada, né, e tem aí o clássico choro, naquele momento o ser humano deixa de ser um ser aquático, né, deixa de ser um ser que respira dentro, né, de um ambiente aquoso, para vir para a vida, e todos os sentidos estão disponíveis para viver essa vida. Lógico que a pessoa pode nascer com alguma lesão, uma surdez, uma cegueira, e não terá todos os sentidos, mas a partir do nascimento, não é só essa respiração primordial nos conecta com o mundo que está lá fora, tá? Então, inspirar e expirar é um processo orgânico que tem ritmo. Eu inspiro e expiro, inspiro e expiro. Gente, o que eu achei lindo uma vez numa palestra, acho que foi o Dr. Ronaldo, na formação em biografia humana, né, trazendo esse ritmo, né, do inspirar e do expirar. O ser humano adulto, a cada inspiração e expiração, o coração dá 4 batidas, né? Enquanto eu solto o ar e ponho o ar para dentro, o coração bate 4 vezes. Isso é uma curiosidade de almanaque aqui para vocês, né? E o que significa o inspirar? Inspirar, no processo de aprendizagem, é essa observação, essa atenção. Eu coloco para dentro, eu ouço, eu leio, eu capto sensações de cores, de sons, de formas, de movimento. Então, as atividades que a gente vê naturalmente na forma de um workshop, de uma palestra, ou como eu estou fazendo com vocês, o meu convite aqui para despertar a atenção de vocês é refletir sobre perguntas, né? Aguçar o sentido de vocês para vocês ficarem, o que será que daqui a pouco ela vai perguntar? Que conversa que eu vou ter com o papel? Um movimento do corpo, uma pintura no início do dia, alguém cantando uma música. Então, lógico que tem que ser exercícios bem pensados, não é porque tem que fazer, que tem que encaixar. Eu vou falar mais adiante da estruturação de cada evento, como é que o processo pode ser melhor utilizado, mas vocês sabendo disso, que aquilo que eu desperto, os sentidos vai ter um melhor proveito para o aprendizado. E expirar é exteriorizar o que aprendi de forma transformada, porque o ar que sai de nós não é o mesmo que entrou. Então, no processo de expirar o aprendizado, eu vou exteriorizar aquilo que aprendi da maneira transformada, porque eu sou uma pessoa única.
eu também estou levando esse conteúdo da síntese que eu fiz dele, né? Com a bibliografia que eu estudei, mas do meu jeito, né? Saber respirar corretamente os elementos do aprendizado é uma capacidade fundamental para o aprendizado do adulto. Então, a gente precisa aprender a respirar nesse sentido, que conteúdo é esse que eu inspiro e que eu expiro. Vou seguir. Vou falar agora sobre os 12 processos. Muito rapidinho, os 12 sentidos, desculpa. É só para vocês terem aí, dizendo, poxa, a Zilda disse que são 12 sentidos, quais são eles, né? Então, a gente tem os clássicos, né? Os 5 sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. E nós temos também o movimento, o equilíbrio, o calor, que é o sentido térmico, o sentido da palavra, né? A linguagem, a fala, o pensamento, o sentido do pensamento, o sentido da vida e o sentido do eu do outro. Eu vou depois colocar na bibliografia um livro do Norbert Glass, Amadurecer Luminoso, que traz muito sobre esses 12 sentidos, né? Que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas vou falar um pouquinho deles conforme eu for explicar os próximos processos vitais. Tudo bem, gente? Só lembrando que eu vou para o aquecimento e depois eu volto aqui faço mais um para nutrição e volto para a plenária. Então, o que é o aquecimento? A gente não fala isso no início, às vezes, de palestra. Nós vamos aquecer a plateia, nós vamos fazer uma conexão de aquecimento de todo mundo, às vezes apresentação, Está aqui, né? O aquecimento, em termos de aprendizado, tem a ver com conexão. Intensificar a atividade interior para conexão ao que foi aprendido. No âmbito orgânico, é o controle do sistema térmico, que envolve aquecimento e esfriamento. E aqui, muito importante, o próprio eu, quer dizer, cada uma de vocês aqui tem que estar cuidando desse fenômeno enquanto essa minha explanação está acontecendo, né? O que é quente demais deve ser resfriado e o que é frio demais deve ser aquecido. E aqui tem 2 exemplos, né? Entusiasmar-se demais com o orientador, entusiasmar-se com o orador, impede uma observação exata. Eu estou muito aquecida, né? Aquelas palestras show, ou eu tenho uma conexão com aquele palestrante, então faz-se necessário um certo esfriamento, um certo distanciamento. Numa apresentação tediosa, muito chata, você mesmo tem que despertar dentro de você um interesse caloroso para aquilo que está sendo transmitido, para captar o que é importante. Então, aqui, de novo, aquecimento, conexão, e o próprio eu tem que cuidar muito. Eu aqui não tenho condições de cuidar desse processo por vocês, tá? E aí nós vamos para o terceiro processo vital, que é a nutrição, e que tem a ver com a digestão daquilo que é aprendido. Então, a correlação, aqui o que eu quero colocar é que tudo que eu li é que é muito difícil a correlação entre nutrição corpórea e nutrição espiritual. Nós estamos falando de um desenvolvimento espiritual. Então, é muito difícil de se pesquisar o quanto que aquilo que eu apreendo e faço a digestão disso e que fica para mim. Só para dizer que é algo ainda muito sendo pesquisado e que está na literatura. No âmbito orgânico, a nutrição, ela envolve destruição. Desde a boca, desde a hora que eu mastigo algo, do desgustar, do mastigar, né, a força que o dente tem, eu estou destruindo. Então, tudo será transformado do que originalmente foi comido. Então, o eu aqui no processo de aprendizado, ele vai fazer a digestão daquilo que foi assimilado de fora para a sua nutrição espiritual. Muitos processos de digestão do aprendizado ocorrem, como na criança, de modo inconsciente. O que servirá de alimento espiritual demora para se transformar em algo calorosamente aprendido. Então, você vê que quando a gente usa, inclusive, um processo está junto com o outro. O processo de nutrição, ele é de muita combustão, muito calórico, e eu tenho que transformar isso sozinho em mim.
Então, nós tivemos aqui respiração, aquecimento e nutrição. Estou olhando para o nosso tempo, que está aqui 11 horas agora no meu reloginho. Dúvidas até aqui desses 3 processos vitais? Sigo adiante. Zilda, Fala, Ju. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu senti falta nos 12 sentidos da intuição. Como que nesse contexto você encaixaria a intuição? Na verdade, a intuição está no 10, Ju, no pensamento. Ah, tá. Ele coloca como pensamento. Porque, tá, na verdade, o ser humano, assim, quando todo o pessoal da antroposofia, quando coloca os sentidos, quando fala de tato, olfato, paladar, visão e audição, e alguns outros, eu vou entrar em detalhe, você depende do corpo físico. Nós somos espíritos. Quando a gente vem para a matéria, para enxergar o outro, eu preciso de olho, para escutar, eu preciso de visão e tal. Quando eu não estou aqui, quando eu vou embora, eu tenho sentidos que são do meu espírito, né? Então, aí eu também não trouxe as 3 faculdades, o pensar, o sentir, o querer, mas está muito mais na esfera desse pensamento, né? Intuitivo, imaginativo, inspirativo, onde está a intuição. Faz sentido aí para você? Sim. Tá? Okay. Que é um sentido que a gente não perde, que eu falo, mesmo morrendo, mesmo morto. Exato. Nós temos isso na dimensão espiritual, graças a Deus. Exato, mais evoluído. Exatamente. Eu gosto de pensar isso. Então, vamos adiante. Oi. Ô, Zildinha, só uma coisinha. O slide, ele cortou um pouquinho o final. Então, a gente não viu qual é o 11 e qual é o 12. E a Marlene está pedindo para repetir. Tá. Eu estou lendo todo. O sentido, o 11 é sentido da vida. E o 12 é o sentido do eu do outro. Eu do outro. O sentido do eu do outro. Mais algum ponto? E para a Marlene também, que acho que tinha dúvida, ficou claro agora que ela viu. Ainda não vimos o 7, mas eu abri já o 7, né? Então, vamos adiante. Por que o bonitinho não vai onde eu estava, né? Alguém sabe? Zilda, deixa ele projetado no modo apresentação, depois compartilha. Como é que é? Agora deu. Deixa no modo apresentação. Deixar assim, quando eu sair, eu não tiro daqui, é isso? Obrigado, tá vendo? Então, nós vamos para o 4º processo, e a partir daqui tem uma transição, né? A secreção, ela é tanto daquilo que eu recebo de fora, que coloco dentro, e é uma etapa importantíssima no processo de individualização, de aprendizado do ser humano. É como se o 4º é esse limiar entre os 3 primeiros e os 3 que virão. Então, a secreção é essa etapa da individualização do aprendizado. O que quer dizer isso, né? Bom, a secreção, ela possibilita que algo novo nasça em nós, no sentido do aprendizado. Organicamente, a secreção, olha só, ela decide o que tem de ser expelido e o que, tendo sido transformado por forças corporais interiores, pode ser incluído no nosso corpo físico. Então, a secreção é essa seleção, né? Então, vamos pegar aí aquilo que foi digerido e vai para todo o nosso corpo e aquilo que vai para o intestino para depois ir embora, né? Então, no processo de aprendizado, o aprendido é assimilado e aquilo que é inútil tem que ser descartado. E o novo, isso que fica em nós como aprendizado, pode ser uma nova compreensão, uma nova ideia, um novo valor, uma motivação, um novo sentimento. Olha só, né? E os 3 passos que até aqui, né, os interiores, os passos de respiração, de aquecimento e de nutrição,
eles criam essas condições para esse germe desse novo nascimento, a partir agora da secreção. Algo novo, né? Algo nosso, individual, algo autoral. Porque, assim, eu estou aqui entregando esse conteúdo, mas como é que cada um de vocês está processando isso, secretando isso e podendo fazer a tua própria seleção do que é útil, o que não é inútil, e depois também desse encontro, que uso que vocês vão estar fazendo disso, tá? Eu vou até o 7 para a gente dar mais uma outra pausa, né? Então, aqui, os 3 processos, a gente entra agora na manutenção, crescimento e reprodução, que é muito mais do meu interno e para o mundo externo. Então, é necessário a manutenção. Como na planta, o broto precisa de cuidados, né? Ele precisa de um ambiente de cultivo amoroso, né? Aprender é se transformar. Então, em termos de exercício e prática, tudo isso que eu estou trazendo para vocês agora, e também vai do livre-arbítrio de cada uma de vocês, pode simplesmente ter ficado aí como, às vezes eu falo, uma feijoada que você degustou hoje e que você não vai fazer uso disso, né? Talvez vai ficar aí guardado em algum lugar do seu cérebro. No corpo, o processo vital de manutenção ocorre toda noite. Gente, tem um exército de célulinhas cuidando dos nossos processos regenerativos, né? Desde o sono e de cuidar do nosso corporal, porque isso que a falta de sono bagunça tanto a nossa vida, então durante a noite é que esses processos de manutenção são exercidos com mais força. A gente não come tanto, tem um processo mais de calma, né? Quer dizer, tem um momento mais de calma no nosso corpo. Manter o aprendido significa exercitar. É repetição, de maneira regular, de maneira rítmica, né? Eu tenho ouvido muito agora, nesse período de confinamento, o pessoal do mindfulness, da meditação. Poxa, que aprendizado é esse que, se a gente realmente não se dedica a realmente exercitar e praticar, não vira algo mantido em nós, né? E por trás de todo exercício tem essa mola propulsora, que é a individualização, que é a etapa 4, né? Quer dizer, esse eu, ele precisa ter como meta se desenvolver, ter uma nova capacidade, porque se também eu não quero praticar, aquilo que eu recebi não vai se incorporar na minha vida. Eu vou adiante, qualquer dúvida vocês segurem um pouquinho, a gente volta. Para agora, o processo de crescimento. Um processo vital do nosso corpo é o crescimento, e no aprendizado é capacidades em crescimento. Então, as práticas e exercícios são um meio para permitir o crescimento de uma nova capacidade. Quer dizer, na etapa anterior é manutenção, praticar, e aqui só cresce aquilo que de verdade for praticado. Então, uma nova capacidade, ela vai se ampliando conforme se dá. É que nem musculatura. Eu só ganho músculo se eu for malhar, né, na academia, e o meu músculo ali vai crescer, vai se desenvolver. No nosso corpo físico, um conjunto de forças possibilitam o crescimento vivo da natureza que tem em nós. E também esse corpo físico, ele tem o momento do seu nascimento, do seu ápice e da sua morte. Uma hora esse corpo físico, ele tem a sua decrepitude, né? E um ponto importante para dizer para vocês em termos de crescimento é que muitas pesquisas ainda serão necessárias até que saibamos exatamente qual é a composição de exercícios e de práticas que permitem o crescimento de determinadas qualidades. Então, para quem é educador de adultos, é ainda uma fonte de grande pesquisa. Como é que se eu estou ensinando vocês mindfulness, ou a esse processo aqui dos 7 processos vitais, ou a fazer bolinho de bacalhau, e que exercícios e práticas são essas que eu tenho que introduzir para que vocês realmente desenvolvam novas capacidades? É algo muito em desenvolvimento. O que tem já na literatura, principalmente nesse material do Conrad, poxa, o quanto que é legal quando eu posso criar um produto, um programa, junto com outras pessoas, né?
E aqui, daqui a pouco, eu vou contar um pouco também da formação em biografia humana, que você fala quantas práticas possibilitam esse crescimento, que não é só repetir, não é só me adestrar. Adestramento parece até muito mais fácil do que desenvolver, tentar propiciar ao outro uma nova maneira de se capacitar. O segredo do crescimento, o último ponto aqui, é fazer morrer todos os dias a luta contra as resistências e fazê-la ressurgir como capacidade crescente diariamente. Nós temos em nós uma luta contra a resistência, contra o novo, com essa capacidade que quer nascer em nós. E o fundamental é a gente batalhar isso, que o nosso eu saia dessa preguiça, saia dessa inércia e realmente ache um convite para esse novo que vai nascer, que é o 7, que é esse processo vital em nós, que é a reprodução. E para o aprendizado é criar coisas novas. Então, no processo de aprendizado, a pergunta importante aqui é, pela aplicação dos 6 passos, crio algo novo? Você cria algo novo? E a reprodução no nosso corpo físico é quase como se fosse a repetição do mesmo, né? Quando eu multiplico, é um clone de mim. Isso no corpo físico, a reprodução. No processo de aprendizado, o eu ele deve atuar criativamente para que todos os passos até aqui, junto com o 7º, crie algo de fato novo. Para que o resultado seja uma soma, é a tal da sinergia, para que tudo seja algo novo. Como que você pode sair dessa palestra construindo a sua palestra, um próximo evento, seja o que for, com uma pitada, né? Não sendo reprodução do que a Zilda falou, mas com a sua autoria, né? Aqui é colocado aqui, uma prova final, isso na nossa didática, né, no planeta, infelizmente, ainda é nota, é avaliação, uma prova final é a reprodução do que foi aprendido, mas não significa a criação de algo novo. O formador de adultos, ele deve estimular que o resultado seja uma realização original e não uma repetição. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, se eu aprendi direitinho, agora eu stop share. Alguma pergunta até aqui? Eu já estou indo para a fase, né, da gente ir sintetizando o que eu trouxe para vocês e indo para a aplicabilidade. Tudo bem? Quem tem dúvidas? Zilda, sabe uma pergunta que eu me fiz aqui? Aonde fica a questão da vontade de aprender? Porque todos esses processos vitais, eles acontecem por uma vontade de viver, né? Eles, né, não são conscientes, mas se eu desisto de viver e desisto de respirar, o resto não acontece, né? Agora, a vontade de aprender, ela não me dá a sensação de que ela precisa ser percebida, né? Precisa ser manifestada de alguma forma, né? E aonde que fica a vontade de aprender nisso tudo? Fica em tudo isso, Graça, porque nós somos compostos disso tudo, né? Essa vontade de aprender, na verdade, quando nós olhamos para nós, seres humanos, espíritos, e que a gente tem, né, as faculdades do pensar, do sentir e do querer, essa vontade do aprender é uma atitude dessa alma. Talvez você está trazendo um dos pontos fundamentais e que talvez cabe a esse eu, né? A esse eu de dentro para fora querer ter essa postura. Nós duas já pilotamos workshops juntas, né? O meu primeiro slide de combinados que eu faço convites, na verdade, que a pessoa tenha uma atitude de aprendiz, que ela possa ter uma atitude de aprendiz. Eu só posso convidar ela a ter uma atitude de aprendiz, né? A outra coisa é estar de corpo presente e alma presente também. Então, isso está nesse eu que recebe. Muitas vezes, no clássico mesmo, ou do coaching, de workshop, quem é o aluno, quem é o participante, delega tudo isso para quem está pilotando. Eu estou aqui, corpo presente, né? Não deu certo porque a Zilda não fez isso.
E até aquelas perguntas de avaliação de workshop, não tem às vezes uma pergunta dizendo, eu mantive a minha atenção, eu combati o meu sono, eu tive... Não, mas a Zilda é isso, a Zilda era o outro, né? Então, eu não sei, Graça, assim, o eu, ele tá em tudo, inclusive, acho que eu tenho um slide que coloca isso, mas para te colocar, eu acho que é esse eu que está presente em tudo, né? Tudo bem? Mas eu acho que quando a gente aceita um convite, já está a nossa atitude ali de querer ser aprendiz. Acho que hoje a gente tem muitas ofertas, né? Tanto nas mídias quanto presenciais. Então, aceitar o convite, aceitar o chamado, eu acho que já é uma coisa que já nos põe como aprendiz, porque a troca, eu achei bem bacana quando a Zilda comentou a parte da reprodução, de você trocar. Por que nós mulheres somos tão fortes? Porque a gente está sempre trocando. Troca como mãe, troca como amiga. A gente está numa constante busca, né? Nós somos inquietas. Eu acho que o feminino tem esse poder aí de aceitar, de trocar e de fazer essa ajuda mútua. Agora aí, Cris, eu falo, tem N situações, né, do convite de ser aceito ou não. Em quantos workshops, às vezes a pessoa chega e diz assim, aqui é o curso tal, porque me mandaram vir para cá, né? O coaching que é pago pelo noivo, pelo marido, pelo não sei quem, a pessoa cai, né? A Ângela tá lá. Então, assim, ok, pode ser isso, me mandaram para estar aqui, tudo, mas esse eu estar ali, se apropriar de algo ali vai ter proveito, né? Às vezes não é nem uma fala minha, vai ser uma fala, às vezes, de alguém, né? Sim. Vamos adiante, podemos continuar. E aí, os meus 15 minutos finais aqui. E tem um outro lugar onde eu posso compartilhar. Será que é onde eu estava? Não sei. Aprendendo, gente. Não adiantou. Você está pondo em prática os processos vitais. Eu tenho uma educadora que vai dar uma vida zero, né, Adriana? Mas somos, né? Todas. Então, nós temos aí os 7 processos vitais, né, que passamos: respiração, a percepção, aquecimento, conexão, nutrição, digestão, secreção, individualização, manutenção é o exercício e a prática, crescimento é capacidades em crescimento, e a reprodução, criar algo novo, né? Eu quero pular esse que não tem nada e quero ir para essa parte da aplicabilidade, né? E olha só, gente, o que eu trago aqui, né? Que qualquer evento de aprendizado, ele é um ser, olha só, que é despertado para a vida pelos formadores e pelos participantes em conjunto. Nós aqui hoje ajudamos a nascer um ser, né? Que é esse evento, com a alma composta por todas nós aqui, né? Que atendemos a esse chamado. E o Steiner tem uma frase que ele diz: que algo novo seja feito uma vez para que haja um começo, né? Não sei se vai ter repetição desse evento, mas esse evento aqui é algo que, de alguma maneira, nós estamos dando luz a ele. Então, nós temos que estruturar qualquer evento organicamente. As partes têm que se complementar, tem que ser um programa integrado. Por isso que eu digo que essa é uma metodologia sistêmica. E cada tipo de evento pede características integrativas diferentes. Um congresso científico é uma coisa, um curso de formação é outra, uma palestra é outra, uma oficina é outra coisa, uma sessão de coaching é uma coisa. Então, cada tipo de evento, ele pede características integrativas. Agora, quais são os elementos desse aprendizado que vocês que estão aqui comigo, como também formadoras e educadoras de adultos, têm que considerar? O início do evento, as palestras, né, os conteúdos, trabalhos em grupo, atividades artísticas, práticas de exercícios específicos, elaboração de projetos e fim do evento. Então, esses são compostos que você pode dizer,
será que nesse meu evento eu tenho que ter prática de exercícios específicos? Pode ser que não, mas aqui tem um menu de elementos que você tem que considerar numa construção. Eu me lembro, por exemplo, né, na prática de exercícios específicos, na formação em biografia humana, foi algo tão marcante para mim quando cada um dos alunos receberam um bulbo de amaryllis. Um bulbo daquele lírio, né, o tipo de lírio amaryllis, que nós ganhamos um vaso, colocamos na terra e fomos instruídos a desenhar aquele bulbo e toda a sua etapa de broto, crescimento até fenecer. A minha planta deu 8 flores. Eu falei, eu não vou dar conta de desenhar tudo isso, né? E foi um processo rico, né? Durante a formação em biografia humana, que tem a ver com a passagem do tempo, fazer uma atividade de desenhar o bulbo tem tudo a ver com aquele tipo de evento e às vezes não vai caber num outro tipo de evento. Então, considerem, né? Isso, porque dentro de cada um desses elementos, você incorpora os 7 processos vitais. E não quer dizer que os 7 processos vitais estejam só, por exemplo, nessa atividade do bulbo, pode ter a respiração, pode ter a secreção, não é um exercício para cada tipo de atividade, pode ser um mix, né? Então, essa é uma das maneiras... Posso Pode te falar. pedir um favor, querida? Repetir Fala. a frase que você falou do Steiner, que acho que várias pessoas queriam anotar aqui. Algo Tá. novo tem que... Quem que vir a ser tem que ser feito. Algo novo tem que ser feito pela primeira vez para que possa existir. Uma única vez, né? Cada ser é único. Eu, Zilda, nasci uma vez nessa vida. Algo novo tem que ser feito uma vez para que haja um começo. Tá bom? Obrigada. Como aplicabilidade também, então eu diria que são as minhas sessões de coaching, né? E muitas vezes na primeira sessão eu trago para esse adulto que eu estou apoiando o caminho que a pessoa vai fazer comigo, que eu chamo de ritmo da agenda. Em muitos eventos, em programas da antroposofia, a gente vê N consultorias aí com formações, a gente fala que esse processo oculto é muitas vezes legal trazer para o cliente, né? Dele saber por onde ele vai passar. Então, aqui nas minhas sessões de coaching, eu tenho o ritmo da agenda. Tem um poema ou texto inspirador que abre toda a sessão. Para essa inspiração, eu trago para dentro aquele poema, é como se eu estivesse inspirando o meu momento anterior e deixando tudo lá fora e criando um ambiente seguro. O check-in, o momento do check-in, muito do sentir, essa coisa da conexão, desse aquecimento, desse calor. Como é que você está chegando? Né? Muitas vezes o check-in vira a sessão toda. Como que aquele cliente está chegando? O momento da retrospectiva do processo, né? Da onde a gente veio, é a 10ª sessão, é a 8ª, que caminho que a gente fez até aqui? Tem alguma tarefa para a sessão de hoje? Então, esse caminho de retrospectiva até aqui. Aqui, gente, envolve N dos 7 processos vitais, né? A parte nuclear da sessão, que pode ser um conteúdo, pode ser reflexões, e depois eu já começo a fechar essa sessão e ir para a próxima. No ensino do adulto, na educação do adulto, é para onde que nós vamos? Qual é a perspectiva do processo? Para onde nós iremos, né? Quais são as tarefas para o nosso próximo encontro? E o check-out, como você está saindo? E o fechamento daquele encontro, né? Então, a gente vai ver essa estrutura com esses elementos, né, que eu trouxe do início, de cuidar do início, o rapport, a conexão, em muitos e muitos eventos. E muita gente, às vezes, faz isso mesmo sem ter tido consciência disso, né? Mas é importante essa estruturação. E agora, uma das coisas mais legais, né, que eu acho que eu aprendi nesses anos todos com a antroposofia, é o diário de aprendizado.
Então, tem aquele momento, às vezes, final, né, de um evento, de um workshop, ou de um treinamento, do que for, ou do dia. Durante a formação em biografia humana, a gente era convidado, assim, a algo que você pode fazer todo dia da sua vida. Com essas perguntas, o que eu aprendi? E até o que aprendi pode ser como que eu aprendi. Alguém aqui pode ter aprendido algo com uma pergunta que a Graziella fez, que a Marlene fez, e não com uma fala minha. Eu posso ter aprendido algo hoje no meu dia de um bem-te-vi que eu vi cantando no meu quintal, né? Quais insights eu tive? Quais novas perguntas, descobertas e decisões me inspiram o aprendido? E essas perguntas eu quero deixar para vocês fazerem para vocês, né? Depois, pode ser durante essa semana, em relação a esse conteúdo, né? O que você aprendeu com esse conteúdo? Quais insights você teve? Quais novas perguntas, descobertas e ações esse conteúdo te inspiram? E finalizando, gente, para depois deixar uns minutinhos para a gente, se é que sobra, né? Esse slide do aprender a aprender, acho que tem um pouco, acho que complementando o que a Grazi disse, né? Esses dias eu vi uma palestra muito bonita da Edna Andrade, que foi minha professora na formação em biografia humana, foi minha terapeuta artística. O Ecossocial está com os eventos de gotas antroposóficas, então ela dizendo que o adulto, esse momento que a gente está vivendo, que a gente já vem sendo preparado há muito tempo, ele precisa se apropriar do seu processo de desenvolvimento, né? Então, ele precisa fazer isso, né? Se apropriar cada vez mais desse caminho para saber ler situações da realidade. É impressionante o número de pessoas que não importa às vezes a idade, né? 50, 60 anos, ela não sabe ler situações da realidade, ela não sabe distinguir o que é fake e o que é real, né? Resolver problemas com eficácia. Saber pensar e não só reter informações. O ser humano, cada um de nós está aqui num convite de ser agente de mudança social. E a gente saber trabalhar em grupo, em comunidade. Acho que é esses desafios que a gente tem para esse nosso milênio. E eu gostaria que você agora escrevesse aí com seu papelzinho o que você está levando deste encontro. É para você mesmo. No início eu perguntei o que de uma maneira você gostaria ou o que você esperava levar deste encontro, e agora eu quero que você escreva o que estou levando deste encontro. E o slide que tinha a frase de encerramento, eu escolhi uma frase do Hermann Hesse para, vamos dizer assim, eu trouxe o Edgar Schein no início e fechando aqui com o Hermann Hesse, que é a seguinte, a frase, para o fechamento aqui, antes de eu abrir para algumas perguntas, insights de vocês. Não há nada que eu possa te dar que já não exista dentro de ti mesma. Apenas posso propor outras imagens além das tuas. E assim, ajuda a tornar visível o teu próprio universo. Queridas, é isso que eu tinha, essa aula, né? Jeitão aula, né? De Zilda, professora. Mas, dúvidas, insights, o que vem para esses minutos finais aí? Zilda, eu vou abrir a assisti... palavra aqui para o grupo, mas só para você saber a sincronicidade,
Assim que você começou, a Ju tinha colocado essa frase no chat, essa frase que você termina. Olha que Meu lindo. Deus do céu, olha É, só a sincronicidade. O Jung tá feliz lá do lado total, de né? lá. É. Cris, desculpa, você queria falar. Imagina, eu assisti uma tarde de TEDx esses dias, e aí um menino, ele falou essa frase, deve ser antroposófica, Zilda, porque eu lembrei de você e eu anotei para te oferecer e oferecer às meninas hoje. Depois de tudo que eu ouvi aqui, eu saio com a certeza de que eu adoro ensinar e aprender. E que você sempre me desperta para o novo. Eu queria te agradecer, tá? Obrigada. E esse texto é um trechinho, você deve saber até a fonte, eu não sei. Com firmeza, eu ocupo meu lugar no mundo. Com certeza, eu caminho pela vida. Com amor no íntimo do meu ser, com esperança em tudo que eu faço, com confiança no meu pensar, forças jorrem do meu coração. Obrigada, Cris. Provavelmente é Rudolf Steiner, né, Ângela Vega? Tem Pelo que eu uma... sei, pelo que eu vi o menino falando. E aí guardei para o momento certo, ó, chegou. Obrigada. Pessoal, dúvidas? Acho que o principal aí, se alguém tem alguma dúvida que não pode sair daqui, né, sem esclarecer. Todas para a gente investigar mais. Não sei se é exatamente uma dúvida ou mais para um testemunho, que eu estou me pós-graduando em neurociência exatamente voltada para a educação. E sabe aquele momento de que uma peça se encaixa, uma ficha cai? Eu estava pensando aqui, né? Porque a gente estuda muito a neuroplasticidade do cérebro. E ouvindo tudo isso que você falou, e talvez esclarecendo que muita gente pensa que a criança, quando ela nasce, nasce com uma caixa em branco, né? E à medida que ela vai aprendendo, essa caixa vai se preenchendo. E não é assim, é exatamente o contrário. A gente tem mais de 80 bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles se conectam entre si através de neurotransmissores, e é como que isso se formasse caminhos dentro do nosso cérebro. E à medida que a gente vai vivendo, vai fortalecendo o nosso aprendizado, nossas experiências, a nossa vivência, você vai fortalecendo esses caminhos, como se a gente fosse fazer uma analogia, se você estivesse numa estrada de terra em que choveu, né, no barro, e você passa vários carros, você, se passar sempre pelo mesmo caminho, você está forçando aquele caminho, né? E os outros que ficam mais sensíveis e até o ponto de desaparecerem. Então, o processo de aprendizado é exatamente esse. E quando você fala isso de essa parte da secreção, né, que algo novo nasce em você, na verdade o que você está querendo fazer com o cérebro, o pessoal da meditação faz muito isso, que é uma ferramenta, é você deixar chover para apagar um pouco essas marcas e você reforçar novas marcas, né? Ou seja, você está reforçando novos neurotransmissores que estavam aí sem atividade e assim permitindo que o novo venha, que você aprenda coisas novas, que você modifique pensamentos que estão enraizados para novos pensamentos. Então, isso é muito mágico, é muito apaixonante. Linhas dos conhecimentos que não tem fim para a gente expandir, né, o nosso crescimento. Queridas, eu não sei se tem mais alguém com dúvida, mas para respeitar aí o horário, eu quero assim demais dizer da minha alegria de todas essas mulheres do meu coração aí, né? Brigadão pela presença atenta e qualquer coisa se comuniquem, eu deixei aí no chat que a G pediu para se qualquer dúvida, qualquer questão ainda que possa vir, e aguardem o material que vocês vão receber, que vocês possam fazer um ótimo uso, e quem sabe a gente faça uma parte 2 aí desse conteúdo que é tão rico oportunamente, tá bom? Vai ser ótimo, Zilda. Obrigada. Dá muita vontade de te ouvir muito mais. Obrigada, obrigada, querida. O chat está cheio de elogios, agradecimentos, né? Eu acho que está reverberando um encontro lindo. Agradeço você não só
pela disponibilidade, mas pelo carinho todo como você preparou esse conteúdo, nos envolveu. Agradeço todas que se conectaram com isso e vou te dizer que eu vou sair daqui pensando muito em digestão, tá? Essa vai ser a minha introspecção a partir daqui. Né? Zildinha, queria fazer um comentário. Faz, Renata! Linda, amei o conteúdo, obrigada. Acho que só me fez reforçar o meu caminho aí como educadora e professora também. E eu achei muito bacana porque você trouxe a questão do diário e eu queria compartilhar uma experiência minha pessoal nas aulas, na pós. Eu tenho o costume de utilizar como recurso de avaliação, e isso só provou quando você trouxe a visão dos processos vitais, principalmente na reprodução, porque eu costumo trabalhar no final dos módulos com um portfólio de aprendizagem que os alunos constroem à medida que eles vão evoluindo no conteúdo que está sendo assimilado. E você ter trazido isso como uma técnica, né, no seu processo de coaching me fez assim ver o que eu escuto deles de feedback é uma questão muito voltada para a reprodução, que nossa, eu consigo perceber que ao invés de executar uma prova ou simplesmente uma discussão em cima de estudos de caso, que a construção do meu próprio portfólio me faz pensar de que maneira eu posso reproduzir o que eu estou aprendendo no dia a dia da minha prática de trabalho, de vida. Então foi muito legal te ouvir falar sobre isso, compartilhar o diário e eu compartilho dessa prática também, que comigo funciona muito e eu vejo quantas pessoas agradecem terem a oportunidade de que maneira que eu vou aplicar esse conhecimento que eu estou adquirindo. Então, eu vejo que o portfólio é um recurso muito valioso. O que é rico é, em algum momento também, se a gente puder se juntar, até aqui como um dessas práticas, né? Acho que é muito legal, né? O que é isso que eu, como facilitador, tenho que provocar como novo? Não é reproduzir, não é? É doido isso. Reprodução é reprodução, mas saiu novo, né? Na formação em biografia humana teve teatro, né? A Ângela que fez também, não sei se tem mais algum aconselhador biográfico, mas você cria em cima daquilo que o teu professor, né, trouxe, você no final, na formatura, exatamente, o grupo traz algo totalmente novo. Eu já fiz um curso de expressão artística, 2 anos e meio, de uma terapeuta artística holandesa. No final, a brincadeira dela foi lá no Centro Paulus, cada um de vocês vai fazer o seu certificado. E vai colocar lá onde que você, se é que tem que avaliar, colocou nota disso ou daquilo. Grazi, eu não agradeci a tua fala antes, né, que você, né, abriu aí para mim do carinho de tudo. Obrigadão, viu, Grazi, esse espaço aí que você abriu. A gente pode ficar aqui até meio-dia, meio-dia e meio. Mas, ó, tem várias inscritas já para o workshop dos 12 sentidos, tá? Já tem várias legal, olha só, que delícia, né? É muito lindo. Obrigada, querida. Um ótimo dia. Beijo de luz no coração de cada uma de vocês. Fiquem bem, hein? Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, Ju. Obrigada, gente. Tchau.